que nós temos que, primeiramente, tirar do nosso entendimento qualquer ideia, é que esse texto de Hebreus capítulo 6, sobretudo os versículos 4 a 8, ocorre que esse texto é interpretado, na maioria esmagadora das vezes, como sendo um texto que se refere às discussões arminianas e calvinistas acerca da salvação, o que não é verdade. Quando o apóstolo escreveu esta epístola, não havia na mente dele, nem dos seus leitores, nenhuma ideia de Calvino, e muito menos de Armínio, que viriam a nascer e a existir aproximadamente 1.400, 500, 600 anos depois da escrita desse livro. Então, nós não podemos trazer uma ideia extra-texto, trazer problemas extra-texto, trazer discussões extra-texto para dar sentido ao texto. Eu me refiro ao fato de que há uma discussão histórica acerca da salvação, como quem pergunta, porventura a salvação ela é unilateral, ou seja, ela depende exclusivamente de Deus? Calvino e Armínio são os dois nomes que debateram essa questão. Eles não eram contemporâneos um do outro, há 200 anos de diferença, mas o debate ocorre nas escolas calvinistas e posteriormente nas escolas arminianas. De sorte então que a pergunta seria, a salvação depende de Deus? E outra coisa, pode o homem perder a sua salvação? Então, a partir dessas discussões, que são do século XVI, muitos se apropriam desse texto, tanto calvinistas quanto arminianos, ou de linhas reformadas e de linha arminiana, tomam esse texto para defender que se perde ou que não se perde. Eu estou querendo desconstruir isso. Eu quero dizer para os irmãos que se você entrar nesse texto pensando em perder a salvação ou na impossibilidade de perdê-la, você vai perder o significado e o sentido do texto. Eu quero tirar essa ideia da mente e do coração dos irmãos para que nós entremos puros dentro do texto, sem nem friamente dentro do texto, para absorver o sentido real desse texto. Então, por que aqui não pode absolutamente servir de base nem para as teorias calvinistas de que a salvação não se perde, e tampouco pode servir de base para as teorias arminianas de que a salvação se perde? Esse texto não serve nem para uma teoria e nem para outra teoria. Vou explicar por quê. Aqueles que dizem que a salvação se perde, no caso dos arminianos, eles vão usar esse texto aqui, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. O que essa teoria absorve e entende desse texto? Que alguém estava salvo num dado momento e ele, sendo salvo, ele caiu e, portanto, ele quer dizer aqui, os arminianos querem dizer, a partir do texto, que conclui-se, portanto, que alguém salvo pode cair e, portanto, pode perder a salvação. Entenderam isso? Entenderam? Sim ou não? Essa é a ideia. Quando o arminiano toma esse texto, no âmbito da discussão da salvação, eles tentam provar por aqui que é possível que se perca a salvação. Entretanto, vem logo o outro, entretanto, o texto não pode corroborar com esse pensamento por uma falha dentro do próprio pensamento arminiano. Qual que é a falha? É que eles dizem que o homem pode perder a salvação. Entretanto, logo eles fazem repetidos apelos para que aqueles que um dia estavam salvos e caíram, que eles se reconciliem com Deus. Quem conhece a linha arminiana sabe que é própria dessa linha, sobretudo a partir de Charles Finney, a ideia de que o apelo para trazer de volta o crente desviado, o crente caído. Então, e o texto diz o quê? É impossível renová-los ao arrependimento. Então, dentro da ideia arminiana, não cabe, porque aqui nega a possibilidade de que haja um arrependimento. Olha o texto. É impossível, pois, olha, isso é claro para vocês? É impossível, diz na sua Bíblia isso aí? Diz ou não diz?
É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento. Então, de acordo com o próprio texto, aqui não cabe nenhuma ideia arminiana, nem que se perde a salvação, tampouco que se possa, do contrário, reestabelecer a salvação. Os irmãos conseguem vencer essa primeira etapa? Segunda etapa seria qual? A ideia do calvinismo, que vai dizer que a salvação, eles vão dizer, ela não se perde, nunca pode se perder. Não estou discutindo os méritos, se é certo ou errado esse pensamento. Eu estou discutindo que esse texto não pode ser aplicado a essas ideias. Os irmãos entendem isso? Cuidado, que eu não estou pregando que a salvação se perde, tampouco estou dizendo que ela não se perde. O tema aqui não é a salvação se perde ou não. O tema é, esse texto pode ser aplicado a essas concepções arminianas e calvinistas? Esse é o ponto. Então, nesse caso, esse texto não pode ser usado por um calvinista no âmbito de salvação se perde ou não, porque esse texto está dizendo que é impossível que a pessoa, quando cai, ela não pode ser trazida de volta ao arrependimento. Portanto, traria a primeira ideia do arminianismo, que é possível que alguém caia e perca a salvação. Bem, mas como esse texto não tem nada a ver com Armínio e nem com Calvino nesse âmbito, então vamos colocar de fora essa ideia. Que você nunca abra a Escritura para ler esse texto com fins de discutir estas questões de perder ou não a salvação. O que o apóstolo está discutindo não é se é possível alguém perder a salvação.